Gente, eu mandei esse link aqui porque a Rafaela estava perguntando, tinha dado tempo, acabou caindo. Aí eu vou esperar a Rafaela perguntar de novo para me responder, porque a dúvida dela é de todo mundo, né? Pode perguntar, Rafaela. Não, é porque eu perguntei, por exemplo, assim, o paciente, ele está no CTI. Só que o caso que levou ele para o CTI foi, por exemplo, que ele quebrou o fêmur. Vamos falar assim, pessoa idosa, né? Porque geralmente quem quebra fêmur mais assim é idoso, né? Isso. Aí como que tem que ser o processo, tipo assim, de troca de roupa, de banho, entendeu? Se é, tipo assim, quantas pessoas que tem que fazer essas demandas? Então, a movimentação, quando é assim, é em torno de 3 a 4 profissionais. Depende de como que foi o procedimento. Por quê? Se é uma cirurgia de pelve, né? No caso que a gente fala de quadril, de bacia, no caso da pelve, ela tem que ver se o médico libera a movimentação, que inicialmente não libera. Aí esse paciente provavelmente ele vai estar sondado. Ele não vai estar para fazer xixi normal na fralda. Sondado. Ele vai estar apenas com a evacuação, né? Então, se ele evacuar sozinho, vocês não podem fazer a movimentação, tem que ter um enfermeiro ou tem que ter o próprio médico para ver. Muitas vezes o próprio cirurgião gosta de acompanhar para ver, porque tem que ver o que está drenando, porque ele vai estar com dreno. Então, é mais coisa para manusear. Então, não é feito assim sozinho. Agora, um paciente menos complexo. Vamos supor que é um paciente com Covid, está no CTI Covid. Por que eu falo que é menos complexo? Porque o médico, qualquer procedimento que for fazer com o paciente Covid, que ele está entubado, o médico tem que estar presente. O enfermeiro também. Então, só por aí você já tem noção que sozinho vocês não vão fazer. Então, tem que fazer a mudança desse paciente. Tem que lateralizar ele, né, para fazer a troca de fralda. O que acontece? Um segura em cima, a parte superior do corpo, um fica responsável pela parte inferior, que é as pernas. Então, inicialmente, fica 2 de cada lado. Na hora que levanta, lateraliza o paciente, os outros 2 que está do outro lado vai segurar o paciente e quem está atrás vai fazer a higienização. Vai voltar o paciente, volta com muito cuidado por causa do tubo, né? E assim, a parte de cima do corpo se movimenta muito pouco, se movimenta mais do quadril para baixo, justamente para evitar de ficar fazendo, né, a extubação acidental. Aí o que acontece? Esse paciente é o tipo de paciente que não movimenta muito, ele é muito restrito ao leito. Por quê? Porque justamente por causa da intubação. Muito profissional não gosta nem que mexe. Na hora que você vai trocar de fralda, tem hora que é difícil. Porque não gosta que mexe justamente porque se tirou o tubo, vai ter que passar o tubo de novo. E isso pode lesionar a questão, né, da orofaringe do paciente, que é um procedimento extremamente invasivo, né? O médico ele usa o laringoscópio para visualizar a traqueia. Na hora que ele visualiza a traqueia, ele desce o tubo. Então, ele desce o tubo de acordo com o que ele consegue ver. Então, ele tem que ver essa parte aqui, ó, nitidamente do paciente. Vocês conseguiram ver na videochamada? Tá vendo essa parte aqui, ó? A cabeça do paciente fica exatamente dessa forma. É posicionada assim. Professor, eu estou vendo só o slide. Você não está vendo eu sentado aqui, não? Não. É o slide. Eu estou na frente do slide. Internet. Essa é minha internet. Ô, Maicon, Acho que arrastar até dentro do lado. Oi? Mas vocês conseguiram Tá, ver? e agora eu estou te vendo. Agora eu estou te vendo. Agora você está me vendo, né? Essa parte aqui, ó. A cabeça do paciente fica desse modo. Ela é fletida para trás, de forma que essa parte aqui, ó, do pescoço fique bem nítida, né? A curvatura dela aqui fique bem nítida para dar para descer o tubo. Aí vai colocar o laringo na boca para segurar a língua, para a língua não descer e tampar a passagem, né? Porque o paciente vai estar sedado já.
Então, ele não vai ter controle da língua, não vai ter controle de nada. O músculo, a musculatura dele vai estar totalmente relaxada. Então, pega, desce o tubo. Desceu o tubo, já começa a ambuzar. E esse procedimento é super rápido. Na hora que o médico visualizou, ele já desceu. Porque o paciente não está respirando, e não pode ficar muito tempo sem que ele respire. Então, desce o tubo, já começa a ambuzar, depois que vai ver se está mais para a direita, mais para a esquerda, vai ver se é o tubo seletivo, né? Porque vocês sabem que tem uma bifurcação que se chama carina. Então, um lado do pulmão fica mais alto que o outro. Então, sempre quando faz essa intubação, assim, principalmente se for um momento de urgência, corre o risco do tubo descer demais e ficar seletivo para um lado. Então, esse lado que está recebendo o O2, o pulmão está funcionando. O lado que está recebendo muito pouco, o pulmão quase não está expandindo. Então, acaba tendo um colavamento alveolar daquele lado. Então, às vezes, o paciente gera até uma atelectasia por causa de tubo. Então, assim, tem que ser tudo muito bem coordenado, né, para dar a melhor assistência para o paciente. Mas voltando na parte da mudança de decúbito, né, para fazer a troca. Por que é importante saber disso tudo? Porque você tem que ter cuidado na hora de movimentar esse paciente, né? Porque se você não tem noção que isso tudo pode acontecer, acaba que você movimenta, causa e não fala, sabe? E se não falar que vai movimentar o paciente que ele é entubado, e acontecer isso, o paciente vem a óbito. Aí depois vai procurar saber quem foi. E na evolução, vocês têm que evoluir tudo que é feito. E se está nessa evolução que você mexeu com o paciente e você não falou com ninguém, não chamou ninguém, vai te perguntar. Mas por que você movimentou o paciente sozinho, sabendo que não pode? É da regra da instituição. Aí vocês são sinalizados. E muitas vezes responde no corém, sabe? Dependendo do erro que é feito com o paciente, corre o risco de até de perder o corém. Porque leva para diante mesmo. Leva para diante mesmo. Eu não sei se vocês viram aquele caso da técnica que, sem querer, administrou glicerina na veia do paciente, o paciente morreu na hora. Vocês chegaram a ver? Esse caso ele foi noticiado em rede nacional. Ela perdeu o registro. E assim, não foi porque ela quis fazer. O frasco era igual. Teve que responder o processo. Ela não tem o porém dela mais. Ela perdeu o registro. O frasco era igual. Aí a questão que eu quero falar com vocês. Tem que prestar atenção porque as medicações, os vidros, os frascos, eles têm que ser armazenados da seguinte forma. O que tem um rótulo parecido nunca fica um do lado do outro. Sempre fica distante. Mas aí, no caso, já entra os erros, né? Antigamente 7 erros, agora são 12 lá. 12 ou 10, não tem assim. Paciente certo, via certa, remédio certo. Exatamente. Tem que tomar cuidado justamente com isso. Por quê? O que acontece? Na hora de fazer a reposição, algumas vezes é a escala do técnico. Né? Então, algumas vezes a enfermeira designa o técnico para fazer a organização dos materiais do setor. Você sempre usou uma ampola lá, você não usou o remédio todo, você sempre colocar algo identificando, visível, próximo que pegar o plantão, para visualizar e saber qual remédio que é. Exatamente. Sabe por quê? O que acontece? O rótulo, quando você chegar na prática, vocês vão ver. O rótulo é muito parecido. A BD e o é do mesmo tamanho. A cor do rótulo é diferente. Mas o rótulo não está para frente, você está com pressa. Você precisa de imediato para fazer uma... Vamos supor, tem a instituição que o técnico pode aspirar. Tem instituição que o técnico pode fazer uma aspiração. Então, você vai aspirar o paciente. Você nunca usa a BD. Nunca usa a BD. Porque a água, você não consegue tirar ela, não. O soro, ele é reabsorvido. Né? Se você colocou o soro e não conseguiu tirar tudo na hora da aspiração, que é para ajudar a umidificar, o soro é absorvido. A água, não. Aí está o paciente com uma pneumonia aí. O paciente vai desenvolver uma pneumonia. Então, assim, você pegou na pressa, abriu, jogou lá dentro, porque geralmente faz essa aspiração em paciente traqueotomizado, né? Aí vai lá, o paciente também está muito secretivo,
ele está com dificuldade para respirar, a saturação dele está caindo. Ah, eu vou pegar um ABD. Eu vou pegar um sorinho aqui, pega o ABD e joga, e aspira e deixa para lá. No último plantão, você chega, o paciente nem está lá. Ou ele desceu para o CTI, porque às vezes, dependendo da instituição, tem o CTI, a UTI, cuidados intermediários, né? E depois vai para a unidade da clínica médica, que ele está mais estável. Então, às vezes, você chega lá no próximo plantão, cadê o fulano de tal? Cadê o seu José? Ah, seu José está aqui? Não, está com pneumonia, desceu para o CTI, ruim, descompensou, meu filho, na troca do plantão. E aí, como é que você vai descobrir de quem foi ele? Então, assim, tem que ter muito cuidado, tem que prestar bastante... Tem investigação. Exatamente. Assim, não é... a gente tem que atentar ao máximo para não errar. Aí, no caso, abre uma CAT, né? Oi? No caso, eles abrem uma CAT para investigar, né? Aí eles olham tudo direitinho, vai fazer a questão da evolução. Aí vamos supor, você evoluiu que você aspirou ele. E só foi você que aspirou ele no plantão. Vai te perguntar qual material você usou. Aí você fala, eu usei o soro. Só que aí ele vai descobrir que não foi o soro que você usou. Se tivesse sido o soro, não tinha nada. Entendeu? Foi que pegou. Agora na farmácia tem isso. Antes não, antes era de livre acesso. Chegava e falava, eu quero tal medicamento, a pessoa te fornecia e não pegava o seu nome. Hoje em dia, até um capote que você pega na farmácia, o seu nome está anotado lá que você pegou aquele capote. Então, assim, é justamente para tentar minimizar esses erros, porque o Maicon falou uma questão aqui, que é trabalhada em todas as instituições hoje, que é a segurança do paciente. Né? Tem muito erro acontecendo, tem gente que é sequelada grave por causa de erro. Eu tive um paciente gravíssimo, assim, o caso dele, perdi ele até domingo, porque foi erro médico, sabe? O caso dele era neurológico, a médica ignorou esse detalhe, ele tratou ele como paciente normal, ele convulsionou diversas vezes, foi para casa sem enxergar, sem andar, com traque, com gasto e tendo que passar a sonda de 4 em 4 horas, porque foi um erro médico. Então, assim, a família correu atrás, né, ele tinha um hematoma muito grande, né, subdural. Então, assim, foi um caso muito complicado. Ele voltou a enxergar? Voltou, mas foi da Covid. Infelizmente, uma profissional foi trabalhar com Covid, passou a Covid para ele, ele veio falecer. Assim, ele ficou 14 dias internado. Faleceu. Então, assim, é muito grave, porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que zelar pela nossa segurança. É claro, se é algo que você não está apto para fazer, você tem todo o direito de se negar. O Corém te respalda disso. Quando vocês formarem, vocês vão ver que vocês vão pegar o manual do Corém, no manual tem tudo especificado, o que pode, o que não pode ser feito, o que é privativo do enfermeiro, o que é privativo do técnico de enfermagem, o que o técnico está permitido fazer, se é sob supervisão ou não. Então, assim, pediu para fazer, você sabe que não é da sua competência, não faz. Se nega. Não pode. Então, se você nunca fez, não tem segurança, você não tem segurança para estar fazendo aquele procedimento, você se nega. E você não é responsabilizado por isso, sabe por quê? É melhor você se negar do que você fazer aquele procedimento, causar um dano para o paciente. E aí? Você vai perder seu Corém? Vai perder seu registro? Não pode. Não pode. Se você for mandado embora porque você se negou a fazer alguma coisa, o Corém vai notificar aquele hospital. Não. Se vocês têm consciência que não é para você... Vou te dar um exemplo. Como eu trabalho com home care, eles queriam me contratar para cuidar de 2 gêmeas que têm trato. Eu tenho experiência com trato. Sei manusear trato? Sei. Não sei recanular. Por exemplo, se o paciente decanulou ali, eu não sei passar a trato de novo. É isso que a gente fala que é recanular, voltar a trato para o lugar. Por quê? Porque se tiver uma resistência, você forçar, você vai lesionar o quê? A traqueia do paciente. Se lesionou a traqueia, o paciente morre ali, ó, com você, que vai sangrar até a morte.
Então, é uma coisa, o quê? Muito séria. Se você tem aptidão, você sabe, você tem conhecimento, ok, né? Agora, se você não sabe, você não tem que fazer. Então, me falaram, pessoal, olha, eu tenho todos os cuidados com a prática, eu sei. Porém, repassar na instituição que a gente presta serviço aqui, é o médico responsável que faz. Não somos nós. Nós temos todos os cuidados. Aspiração, eu sei, mexer com ventilação mecânica, troca por curativo, tudo. Agora, recanular, eu não sei. Ah, então tá, eu vou dar uma analisada no seu currículo e entre em contato de novo. Eu fui honesta. Não entrou em contato de novo. Fui honesta. O que eu podia fazer? Era um salário bom? Era. O que muita gente faz? Ah, não, eu sei sim. Eu sei, porque tem muita gente que visa mais financeiramente do que o bem-estar do paciente. Infelizmente, em qualquer área. Qualquer área que é prestadora de serviço, às vezes a pessoa não sabe nem o que está fazendo. Não sabe, mas você não sabe, mas se vai estar dando um dinheirinho no bolso, tem gente que é assim, né? Isso é caráter da pessoa. Você vai dar um dinheiro no bolso, ela vai lá e faz. Então, eu me neguei, né? Então, eu podia ter feito o quê? Eu podia ter ido. E se acontecesse? E se eu fizesse isso? Vai embora 5 anos de faculdade, mais 2 anos de pós-graduação, embora. E não recupera mais, porque você não pode trabalhar. Não. Dependendo do que for que você fizer, você não recupera. Primeiro, você pode ir sofrendo sanções dentro do Corém, sabe? Você vai recebendo notificações, aí você, se for uma coisa que não seja tão grave, você é notificado, depois você vai e pode ser... Você faz um curso, uma capacitação, e eles liberam para você voltar. Agora, se for uma coisa que lesionar o paciente, que for levar ele a óbito, não tem como. Perdeu mesmo. E você responde. E se a família falar que você que quer uma indenização pelo que aconteceu, você vai ter que indenizar a família, porque você tirou a vida daquele ente querido, né? Então, assim, é muita responsabilidade, sabe? Então, assim, eu sou muito aberta, sabe? Eu falo tudo mais correto que eu puder falar, nunca vou tentar enganar ninguém, igual eu falei com as meninas aqui antes. Porque, às vezes, é assim, a gente, quando está estudando, a gente tem uma imagem. Porque até a gente chegar na prática, né, tá lá, cara a cara, é muito diferente. Na hora que a gente chega lá, às vezes... Ô, professora. Eu tenho uma colega, tem até muito tempo que eu não vejo ela, sabe? Uhum. Aí, quando eu comecei a estudar, a gente foi naquela matéria a primeira matéria que fala sobre a história da enfermagem, Sim. Legislação, ética, né? Aí eu conversando com ela, falando, toda empolgada, né? Falando que eu estava fazendo curso e tal. Aí ela falou assim, ah, é? Você está estudando? Isso aí, tudo que você tá ouvindo, é tudo só história, porque na prática é completamente diferente. Na prática, às vezes, você precisa fazer alguma coisa que está totalmente fora do contexto. Eu falei assim, é? Ela falou assim, não vai se iludindo achando que é tudo perfeito, não. Que tudo tem que ser assim. Quando você chegar no hospital e falar assim, ó, eu não tenho condição de fazer esse procedimento porque eu não estou apto, eu não aprendi, eu preciso estar mais informada. Eles vão falar assim, então você não está apto a trabalhar no lugar e eles te mandam embora. Não. Se fizer isso, é só ir lá no Corém e notificar a instituição. Porque, por lei, o Corém te dá respaldo de se negar, sabe? Se não for da sua competência, se você não tem segurança, você pode se negar. E o Corém exige que aquele local te dê uma capacitação. Então, por isso que sempre o hospital tem capacitação, sabe, com frequência. Porque se você falou que não sabe, e se você fez a capacitação, colocou na capacitação que você estava segura, aí sim eles te mandam embora. Porque vai falar assim, olha só, a gente dá oportunidades para a Rafaela aprender, a gente ensinou ela colocou que não tinha nenhuma dúvida, porque assim, o hospital todo hospital tem um lugar que se chama educação continuada, né? São enfermeiros específicos para dar treinamento sobre diversos temas, como higienização da mão, por que é importante higienizar as mãos de paciente para paciente,
né, procedimentos, né, sempre, toda vez que tem um treinamento, vocês da própria equipe, né, de técnicos de enfermagem, que decide qual que é o próximo tema, o que gostaria de abordar, alguma coisa que não se sente seguro. Então, vamos supor que você não tem segurança, ô Rafaela, para fazer a medicação X. Ou se não, a pessoa vira para você, vamos fazer diferente. Vamos pedir para você fazer algo que não te compete. Não é regulamentar pelo porém que você faça. Uma passagem de sonda de demora. O enfermeiro chega para você e fala assim, Rafaela, eu estou com X paciente para evoluir, assim assado, o paciente tal, hoje é dia de trocar a cânula. Hoje é dia de trocar a sonda, porque a sonda de demora ela é trocada de tempos em tempos. Hoje é dia de trocar a sonda. Separa a medicação nesse escalelaço, separa o lubrificante, o material que eu vou precisar para higienização, a sonda... Pô, tem alguém aí que está com o microfone ligado. Liga aí que está atrapalhando. Barulho. É eu. Separa a medicação X, que provavelmente vai te pedir um soro fisiológico, vai te pedir uma lidocaína, gazinha, a sonda na numeração correta, a bolsa, a coletora, porque troca tudo, e vai falar com você assim, vai lá, separa, Rafael, vai começando, vai fazendo a higienização para mim, aí, beleza. Aí, de repente, o enfermeiro volta e fala para você, não, Rafaela, pode fazer para mim, não vai dar para mim fazer nesse paciente não, porque o outro ali parou e tem que ser feito hoje. Você vai fazer? Você faria, Rafaela? Ô, professor, você pode repetir que a minha internet deu um piripaque aqui, eu não consegui te ouvir. O enfermeiro vai fazer o seguinte, pedir para você separar o material e falar para você começar a higienização, porque ele vai terminar o procedimento em outro paciente e vai lá para fazer. Aí você já separou tudo, a bolsa coletora, o soro para fazer a higienização, os degermantes, o iodo, tá tudo lá, tá tudo separadinho. Aí ela vai pedir para você passar, porque ela teve uma intercorrência para atender e tem que ser efetuado no dia aquela troca. Tem que ser efetuado no plantão e ela não vai conseguir fazer. Você vai fazer? Eu não. Exatamente. Então, isso ela fala que você Nossa, tem que fazer. Isso, tipo assim, isso não compete à minha função, né? Exatamente. O certo é eu não fazer. Só que o que a minha colega falou, que a mãe dela é técnica de enfermagem, né? Ela só não me falou onde que a mãe dela trabalha. Ela falou assim que direto a mãe dela passava sonda no paciente. Eu falei assim, mas técnico não pode fazer isso, não. Aí ela falou assim, pois é, minha filha, é o que eu tô te falando. Na prática é diferente. Na prática, você é quase obrigada a fazer certas coisas. Sonda de alívio não é competência do técnico, mas às vezes se o técnico está muito tempo naquela instituição, o enfermeiro pergunta se ele tem a segurança, se ele já acompanhou diversas vezes o procedimento e está agarrado e o técnico tem a segurança de fazer. Por quê? A sonda de alívio, ela tem 2 pontos que é muito importante. O canal da mulher e do homem é diferente. O do homem tem um lugar só. Não tem como errar. Agora, a da mulher tem o canal vaginal, né? Tem o clitóris e tem a uretra. Além dos grandes lábios, que muitas vezes ele faz com que a visualização seja difícil. Então, para a pessoa fazer, ela tem que estar segura mesmo. Eu digo que até para mim, que sou enfermeira, dependendo da anatomia do paciente, é difícil para passar, porque é difícil de você visualizar. Uma vez que você já fez toda a higienização, você só pode olhar com uma mão, porque enquanto você está higienizando, você tenta visualizar. A partir do momento que você acha que era aquilo e não é difícil. Porque como já está totalmente estéril aquele lugar, né, já está limpo, para você fazer o procedimento, você não pode ficar tocando, procurando. Tem que ser uma coisa de visualização rápida, sabe? Então, assim, tem hora que é difícil. Imagina para um profissional que não está capacitado para isso, que não faz isso com frequência, pegar e fazer de primeira, entendeu? Não é competência, não é, sabe?
Então, assim, não tem isso de que você vai perder o emprego, é o seu direito. Você não tem que dar o seu direito para o próximo, não. Se você não é da sua competência, ou você não está seguro em fazer, você não faz, sabe? Porque o enfermeiro, muitas vezes, ele é mais capacitado para fazer mais coisas, sabe? Ele pode fazer as funções do técnico e fazer outras a mais também, sabe? Entendi. Então, se você não tem segurança, o enfermeiro pode assumir um acesso. Você tem que fazer um acesso no paciente. Você não tem segurança, você não tem segurança quanto ao calibre, né, do gel que você vai usar, você não tem segurança se aquilo ali realmente é a veia, ou se você vai mais fundo e vai pegar a artéria do paciente. Aham. Ô, professora, Aí você outra dúvida que eu tenho também, por exemplo, assim, né? A gente, vamos falar assim, que parte da turma já foi para o laboratório, né? Já está hábito, vamos falar assim, aí para o estágio, e agora a segunda parte vai estar indo para o laboratório. Aí pós-laboratório, né? Estágio, beleza. Depois que a gente forma, mesmo a gente tendo feito estágio, por exemplo, a gente vai trabalhar em algum hospital. Chega lá no hospital, tem o período de adaptação, como que funciona? Porque, tipo assim, o estágio, vamos falar assim, entre aspas, querendo ou não, se eu não me engano, é 6 meses, né? Por exemplo, se a gente fizer no princípio, por exemplo, assim, no começo, que assim que a gente saiu do laboratório, a gente fez 6 meses de estágio. Beleza, acabou, a gente já completou a carga horária. Aí a gente não conseguiu, até mesmo tem pessoas na sala que trabalham, não tem como, tipo assim, fazer mais tempo de estágio, né? Aí chegou, a gente foi, terminou, formou, arrumou um emprego, a gente vai trabalhar. Chega no hospital, como já, por exemplo, assim, já tinha tempo que a pessoa fez o estágio, acaba que tem certas coisas que a gente faz no hospital. Se você não tiver, tipo assim, frequência na função, acaba esquecendo, né? Até mesmo a punção, essas coisas assim, criar praticidade, né? Em certos tipos de medicação. E, por exemplo, quando a gente chega no hospital, a gente tem um período ao qual eles dão, tipo assim, oportunidade, por exemplo, assim, 1 mês, para você estar ficando hábito às funções pedidas do hospital? Como é que funciona? Geralmente, quando o técnico ele é contratado, técnico ou enfermeiro que não conhece a instituição, tem um período que ele chama de ambientação, né? Você é acompanhado por um profissional que já tem experiência, que está mais tempo, que sabe qual é o serviço e vai te passar. Então, esse profissional que for ficar com você, você tem que sugar dele o máximo. Porque depois que passou esse período de ambientação, é você e Deus. Literalmente. É você e Deus. Eles vão te auxiliar? Vai. Tá, mas assim, esse período, ele é de quanto tempo? 1 semana, 15 dias? 15 dias. 15 dias. Ah, tá, 15 dias ainda vai. Agora, 1 semana, se você for olhar, dependendo da instituição, às vezes não dá para você aprender, tipo assim, pegar quase nada. Você vai pegar, tipo assim, vendo, né? Seus companheiros, assim, de trabalho fazendo. No caso, Rafa, quando você entrar para trabalhar, eles colocam um técnico que vai ficar o tempo todo te acompanhando, para poder passar os procedimentos para você e estar te ensinando. Entendeu? Para depois eles largar você sozinha lá. Porque o técnico lá vai passar tudo para de ambientação. Você não fica sozinha, você não assume escala, você fica com o técnico. Então, com o técnico, ele vai estar com você, ele fica responsável por te instruir sobre tudo. E tudo que você aprender, ele vai passar para a supervisora. Aí você começa a assumir escala, de acordo com a complexibilidade do lugar. Vamos supor, lá tem 5 pacientes que é pesado, né, que é de estado grave, média e baixa complexidade. Então, assim, vai dividir, vai te dar, inicialmente pode ser que te dê um paciente só mais complicado, um que é médio, né, que a complexidade dele é média, e outra que é baixa. Ou senão vai colocar para rodar com diversos profissionais. Isso depende. Tem um lugar que coloca para você para rodar com diversos profissionais. Então, vou te passar para um profissional que tem experiência, e esse profissional que tem experiência está... E outra coisa, né, professor? Eu acredito que, igual você falou, esse período de ambientação, né, que a gente vai adaptar ao trabalho, tem que passar, no caso, por todos os setores, né?
Aí, depois que a gente passa por esse tempo que a gente, tipo assim, ambienta o serviço, o que a gente vai estar fazendo, que eles definem o setor que a gente vai ficar, ou não? Ou a gente já vai destinado para o setor? Geralmente, Não, a você já vai ambientação pro você setor, faz ué. no setor. Geralmente você já entra na vaga sabendo qual a vaga que você quer trabalhar, ué. Por exemplo, tem a vaga lá no Corém que é para unidade coronariana. Você vai fazer essa ambientação com profissionais da unidade coronariana, no lugar que você já vai trabalhar. Então, você já vai conhecer os seus colegas de trabalho, tanto sendo equipe médica, como equipe de fisioterapia, do enfermeiro, entendeu? Você vai conhecer Entendi. o local que você vai trabalhar. Nossa, Eles não te professora. fazem ambientação em outro lugar para você assumir em outro, entendeu? É sempre Entendi. onde você vai trabalhar. Ah, tá. Aí sim. Ô, professora, nossa, igual o pessoal estava comentando mais cedo a princípio da aula, aqui, eu falo assim, para mim, né, para minha pessoa, igual quando a gente foi ano passado para o semipresencial, a gente fez com a Raiane, foi ótimo. Mas aí entrou outra professora que a gente teve problema, sabe? Porque a gente assistia às aulas gravadas, era uma coisa, na hora que a gente chegava na sala era outra. Agora, igual com você e com a Raiane, tá muito assim, tranquilo, porque a gente está dentro da matéria, está entendendo, está acompanhando, pelo menos eu, né? Eu até agora, graças a Deus, estou conseguindo entender, não tenho o que reclamar, eu não sei o restante do pessoal. Eu falo por mim. Sim. Tá muito claro, sabe? Por mais que tá baixo, que às vezes, igual eu falei, que às vezes parece que eu tô meio surda. Eu tô conseguindo pegar, entendeu? E olha que eu não tô nem, vou ser bem realista, eu não tô nem olhando a apostila. Quando eu não tô entendendo, eu pego a apostila para mim ver se eu consigo entender, mas como tá claro, se eu ver que há necessidade, eu pego a apostila, mas então para mim tá tranquilo. E esse retorno, esse feedback, Rafael, é muito importante. Eu até comentei com uma outra aluna na última aula, por quê? Porque é difícil. Essa questão de ser online já é difícil, porque quando está na sala de aula, flui. As meninas estão aqui, elas têm dúvida, na hora elas perguntam, eu respondo, às vezes as dúvidas delas dúvidas de vocês que estão aí também. E a gente vai conversando, a gente consegue... tem hora que eu não sei se você já percebeu, tem hora que eu respondo as coisas aqui, na hora que eu chego no slide, o slide está lá. Então, é nada que está fugindo, sabe, do contexto da disciplina. Agora, quando não tem a interação, né, quando a turma fica mais calada, ninguém fala nada, ninguém pergunta, eu não sei se tem dúvida, eu não sei se está sendo claro. Aí eu Ô, fico professora, em relação ao escalonamento do pessoal, eu não entendi, não, porque eles mandou no grupo só uma turma. A outra turma eles não mandou, não. No caso, foi só a turma mesmo que foi na quarta. A de hoje, eu nem sabia que hoje tinha gente para estar indo. Não entendi, não. Hoje veio só 2 pessoas. Hoje veio só 2 pessoas. Pois é. Eu nem sei, a gente, sinceramente, eu não sei se o pessoal viu, mas no meu telefone, no WhatsApp aqui da escola, só chegou o grupo do pessoal, que foi na quarta. O restante do pessoal não mandou grupo. Tem que ver também quem assinou, quem concordou de voltar, né? Não sei como é que ficou a ficha lá, porque teve um formulário. Você lembra, Rafa? Lembro. Eu acho que eu não sei, eu nem lembro se eu respondi, se eu não respondi. Independente de eu responder ou não, eu prefiro a aula sim. Se não for para voltar total, para mim, do jeito que tá beleza. Que a professora tá explicando direitinho, tá dando para mim entender. Gente, eu vou ser bem sincera. Eu, no princípio, sabe, professora, eu achei que eu ia ter muita dificuldade para poder aprender por ser online. Claro que o online ele é mais difícil, sim. Muito mais difícil do que o presencial. Só que até o momento, graças a Deus, aos trancos e barrancos, está dando para ir, sabe? Está dando para aprender. Tem matéria que é mais complicada, que às vezes o professor, a gente não consegue entender a maneira, assim, às vezes do professor explicar. Aí a gente procura a apostila, procura, às vezes, em outra matéria, tirar dúvida. Eu sei que isso não é certo, mas
A gente tem que aprender, né? Porque não adianta nada a gente formar e não saber nada do que a gente estudou. Porque, no caso, a gente tem que estudar para a gente aprender. Pelo menos a parte teórica, né? Porque a prática mesmo é só estágio e quando a gente for para a função. A prática mesmo, vocês vão aprender, é realmente na prática, vocês aprendem só na prática. Por mais que a gente explica, dá riqueza de detalhes, é só na hora que está lá que vocês acabam pegando, sabe? Porque uma coisa é você aprender no boneco, o boneco não fala, o boneco não queixa, o boneco não vai te falar que está doendo, o boneco não vai ficar falando com você um monte de coisa. Agora, o paciente, ele vai te falar, ele vai te questionar, ele vai te perguntar, ele vai falar para você, mas por que eu estou tomando esse remédio? Eu não tomei ontem. Exatamente, é desse jeito. Ô, professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe se a prefeitura já soltou alguma coisa em relação às visitas em VPO que a gente tem para fazer? Porque, querendo ou não, elas também contam como estágio, né? Aqui na escola. Não, eu não sei. Eu não tenho nenhuma informação ainda não. Mas eu posso procurar saber e passar para vocês lá no grupo. Tá, por favor. Porque, assim, eu perguntei questão de material no início da aula justamente por isso. Porque teve uma outra turma que queixou que estava sem apostila, que não estava tendo apostila, e queria saber de onde que eu estava tirando o material. Aí eu falei assim, tá exatamente igual da apostila, não tem nada a mais. Aí quem tinha apostila mostrou e eles tiveram essa certeza. Mas então, assim, quando tiver alguma coisa, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa que está faltando, vocês me falam que eu vou perguntando aqui e vou dando retorno para vocês, tanto na aula quanto no WhatsApp. E novamente, eu volto a dizer, pode me chamar no WhatsApp, quem precisar, a hora que precisar. Só no dia de hoje que eu não consigo responder de imediato, porque eu saio daqui e vou para o outro serviço, e no outro serviço lá o meu telefone não funciona. É só 7 horas da manhã. Mas... Não, tranquilo, professora. Mas pode chamar que eu respondo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, algo mais que queira saber, pode ficar à vontade. A gente só tem 3 Eu só queria te pedir um favor, professora. Sim. Tipo assim, a atividade que a senhora passou pra gente é para entregar até na terça, dia 27, né? Só não podia dar um prazinho assim... Não precisa ser muito grande assim. É porque o que acontece? Como, tipo assim, a gente não tá tendo aula, tipo assim, presencial e, tipo assim, o pessoal trabalha, às vezes fica difícil, assim, igual tem uma menina no meu grupo que ela trabalha de 7 da manhã às 7 da noite. O que eu combinei com elas? Da gente dividir as partes, né? Cada uma fazer uma parte e depois a gente montar o trabalho a atividade para te enviar, né? Porque eu acredito que tem as partes do que você pediu para a gente. Aí, tipo assim, eu acho que, igual ela pega de 7 a 7, tem outras pessoas também na nossa turma que trabalham mais ou menos nesse horário. E, às vezes, tipo assim, igual essa menina mesmo, ela trabalha até final de semana, que ela cuida de um idoso. Trabalha sábado e domingo, entendeu? É por isso que eu tô, tipo, falando. Se não der, não tem problema não, a gente dá um jeito. Mas depois do serviço, Rafa, dá para fazer, ué. Porque o prazo já de ter terça-feira, nós tem de hoje que a professora passou, tem um fim de semana para fazer, segunda-feira, depois da aula para fazer, para entregar na terça-feira ainda. Prazo, para mim, eu acho que já é um prazo bem grande. O que acontece? Eu mesmo faço trabalho de madrugada. Porque assim que eu acabar, tem mais 2 partes só de slide para acabar essa parte. Assim que eu acabar essa parte, tem mais 2 atividades para serem dadas dentro do cronograma. Não, então tá. Eu vou conversar com as meninas, vou fazer o máximo para conseguir entregar até na terça-feira. Falar minha parte tranquilo. Eu tô falando por causa dela, sabe? Não é por mim, não. Porque eu dou meu jeito aqui. 3 pessoas, cada um pega uma parte. Ô, Rafaela, deixa eu te explicar o seguinte. Eu dei esse prazo maior justamente porque é uma pesquisa que tem que ler, vocês têm que entender, tem que ter ciência do que está falando, né? E era um pouquinho mais extensa mesmo. Então, assim, eu não quero um trabalho de Professor, só tira uma dúvida para mim. É um resuminho, assim, vocês vão ler, vão escrever o que está escrito lá.
que vocês entendem, porque é bem interessante, sabe? É uma parte bem interessante, vocês vão resumir os pontos mais importantes. É isso que eu preciso de vocês. Aí, Tá, no depois caso é que só fazer e te enviar, né? Não vai ter que apresentar, não, né? Aí eu vou estar corrigindo. Aí, então, no caso, professora, você quer que a gente faça o resumo do que a gente leu, né? Em relação ao trabalho, né? Porque, assim, as leis, vocês